Fala pessoal, dando continuidade ao assunto plantas alimentícias não convencionais e as hortaliças não convencionais, nós vamos estudar agora a parte 3 referente a este assunto, onde nós vamos ver um pouquinho sobre as vantagens das hortaliças não convencionais. Também vamos estudar sobre como identificar as hortaliças não convencionais. Vamos fazer uma pequena brincadeira com vocês do quem é quem, né, para mostrar a importância de saber identificar essas hortaliças. E por fim, nós vamos apresentar 3 quadros com instruções básicas para o plantio de hortaliças não convencionais. Então vamos lá. Vantagens das hortaliças não convencionais. Então, uma primeira vantagem dessas hortaliças é a questão da diversificação de sabores e nutrientes que podem ser ingeridos. Eu diria aqui que ela a quantidade de hortaliças não convencionais ela é tão grande que existe uma enormidade de características, né, de folhas, de coloração, para ornamentação de pratos, para ser utilizado assim pela gastronomia, que são fascinantes, né? Também a questão da diversidade, essa diversidade de sabores, né? Que consegue agradar várias pessoas, né? Existem pessoas que gostam de coisas um pouco mais amargas, um pouco mais fortes, ou talvez mais picantes, né? Então, as hortaliças não convencionais, elas saem daquilo que é tradicional, né? Então, elas conseguem incorporar características mais marcantes para os pratos que são confeccionados, né? Principalmente hoje que se trabalha muito com essa parte de gastronomia, né? Trabalhando aí diferentes tipos de sabores nos alimentos, né? Nas comidas, nos pratos ornamentados, digamos assim. Não são provenientes de transgenia, essa é uma vantagem muito importante das hortaliças não convencionais. Então elas não têm nenhum tipo de trabalho genético em cima dessas plantas. A maioria que vem sendo produzida é oriunda de cultivos orgânicos, né? Eu nunca vi nenhum tipo de relato que confirmasse o contrário, né? Ou que indicasse o contrário. Então, o fato dessas plantas serem altamente resistentes a pragas e doenças, né, e terem uma alta eficiência com relação à questão de solos de baixa fertilidade, possibilitam que essas plantas sejam perfeitamente cultivadas de forma orgânica. Então, é importante para a segurança alimentar de populações em risco. Isso aqui é importante, né? Isso é muito importante para o engenheiro agrônomo e para as pessoas que trabalham com áreas relacionadas, né, principalmente a questão de saber identificar essas espécies, saber identificar essas plantas, né, no que envolve a questão de segurança alimentar. Muitas vezes nós viajamos para algumas comunidades, nós vemos, por exemplo, pessoas passando fome, e quando a gente olha para o quintal dessas pessoas, nós conseguimos identificar, por exemplo, várias hortaliças não convencionais que poderiam estar sendo utilizadas, né, para a alimentação dessas pessoas, melhorando a questão da concentração de ferro no alimento deles, melhorando a concentração de vários elementos que são essenciais para o bom desenvolvimento dos seres humanos, né, para o bom crescimento e desenvolvimento das pessoas, mas que por falta de conhecimento, essas pessoas muitas vezes tratam aquilo como um mato, como se fosse uma planta daninha que não tem a menor condição de vir a ser consumida, né, como alimento por eles. Outro ponto importante, né, acho que até citei um pouquinho mais acima, a gastronomia com hortaliças não convencionais abre novo mercado para restaurantes, agroindústrias, turismo rural, dentre outros. Isso é muito importante. Isso vem crescendo muito no Brasil. Lógico, né? Estava crescendo antes da pandemia. A gente espera aí que nos próximos meses haja uma retomada com relação a isso. Requer menor uso de energia no sistema, diminui a compactação e aumenta a vida do solo, né? Bom, requer menor uso de energia no sistema porque assim, você não precisa investir tanto, né? Você não precisa colocar
muitos nutrientes, você não precisa fazer adubação de cobertura, você não precisa aplicar defensivos agrícolas, então você acaba gastando menos, é mais eficiente a produção, né? Contribui para a conservação da natureza, pois estas espécies não seriam cultivadas com gasto de energia fóssil, da motomecanização e com o uso de defensivos agrícolas. Então aí algumas vantagens importantes com relação à utilização das hortaliças não convencionais. Eu acho que aqui é um dos pontos principais dessa aula, né? Como identificar as hortaliças não convencionais. Obviamente, existem pessoas, acho que pouquíssimas pessoas no Brasil que têm uma grande habilidade para conseguir identificar essas plantas, né, na natureza. Para facilitar a nossa vida, foi lançado em março de 2015 esse livro aqui, o livro Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil. Então, esse livro aqui é um bom exemplo de fonte de consulta para evitar confusão no consumo dessas plantas, né, das plantas alimentícias não convencionais. Então, o professor Knupp, junto com o engenheiro agrônomo Harry Lorenzi, escreveu e organizou esse guia, né, esse material, esse livro aqui, que identifica aí em torno de um pouco mais de 350 plantas, né, plantas alimentícias não convencionais, que estão presentes no Brasil, existem no Brasil. Então, de posse de um livro como esse aqui, a gente pode pegar e fazer a seguinte brincadeira, né? A brincadeira do quem é quem. Né? Então, vamos lá. Quem é a taioba e quem é o inhame? Quando a gente olha para a folha dessas duas espécies de plantas, nós verificamos aí que as folhas são muito semelhantes, né? À exceção de que uma delas aqui tem o corte, né? Nessa parte superior da folha aqui até o pecíolo, né? E a outra folha não. A outra folha é quase que em formato de coração, né? E não tem o corte aqui no limbo foliar que vai até o pecíolo. Então, isso aqui é importante a gente saber identificar identificar quem é quem aqui, né? Qual delas é a taioba, qual é o inhame. Por quê? Porque olha só, a taioba, a folha da taioba, ela pode ser consumida. Obviamente que ela não pode ser consumida crua, mas ela pode ser consumida aí de forma cozida, refogada ou frita, né? Já a folha do inhame não pode ser consumida, né? Então é importante a gente identificar para não indicar a folha errada para as pessoas, né? Então isso é muito importante, né? A gente conseguir identificar. Então aquele manual ele é importante por isso, ele traz várias imagens, traz inclusive receitas, né? Formas de preparo das hortaliças, das plantas alimentícias não convencionais, traz algumas dicas que são importantes e que nós podemos utilizar, né, para aprender, para conseguir assimilar, né, armazenar as informações necessárias para que um dia a gente possa, né, sem a necessidade do manual, identificar perfeitamente aí as plantas na natureza. Então, por exemplo, aqui a taioba, que é a Xanthosoma taioba, da família Araceae, as folhas, pecíolos e os rizomas amiláceos podem ser utilizados, olha só, porém exclusivamente bem cozidos, refogados ou fritos, puros ou em mistura, devido ao oxalato de cálcio presente. Então vejam, as folhas são tóxicas quando cruas. A gente pode consumir a folha, mas só quando elas estiverem refogadas, quando ela passar por aquecimento. Já o inhame, né, que é a Colocasia esculenta, da família Dioscoreaceae, a gente utiliza dela principalmente os rizomas e os cormos comestíveis. Então as folhas aí a gente não utiliza. Aqui na sequência, nesses próximos 2 slides, eu vou apresentar aqui 3 tabelinhas para vocês, né, onde tem algumas instruções básicas para o plantio de hortaliças não convencionais.
Nessa primeira tabela é para aquelas hortaliças cujas folhas e flores podem ser consumidas, né? Então tem lá o almeirão de árvore. Então nessa primeira coluna aqui tem o nome comum das plantas. Aqui a parte que deve ser plantada, então por exemplo, almeirão de árvore, a gente multiplica ela por sementes, né? A azedinha, você pode fazer mudas. Aqui o modo de plantar, né? Aqui em canteiros, vemos aqui a bertalha, por exemplo, que deve ser cultivada em covas ou sulcos em canteiros. Aqui nessa outra coluna, né, dá uma ideia de espaçamento, né, que deve ser utilizado para cada uma delas. E aqui também é uma estimativa de dias, né, do plantio até a colheita. Então, por exemplo, almeirão de árvore, mais do que 60 dias, né? 60 dias ou mais um pouquinho para começar a colher. Obviamente que esses dados aqui eles podem ser ajustados, né? A gente pode desenvolver, por exemplo, pesquisas para se identificar, por exemplo, qual o melhor espaçamento, para otimizar a produção, otimização de área. E a gente pode fazer testes também para avaliar se esse período de colheita, né, esse tempo de desenvolvimento da planta no campo aqui, se ele realmente é esse para todas as regiões. Eu acredito que não seja. Então, regiões com temperatura mais alta, por exemplo, muito provavelmente esse tempo aqui ele acaba sendo mais encurtado, né? Obviamente que isso vai depender muito da origem da planta, né? Se for uma planta que já é originária de regiões de clima mais quente, muito provavelmente essa informação aqui ela deve ser preservada, né? Ela deve ser continuada. Mas se for de uma região de clima mais frio, por exemplo, talvez o ciclo possa ser antecipado, né? Possa ser encurtado. Aqui também tem uma tabelinha das plantas alimentícias não convencionais, no caso hortaliças, cuja parte comestível são raízes, rizomas e túberas. Então tem alguns exemplos aqui, né? Vamos tomar aqui a araruta, um exemplo. Parte da planta a ser cultivada é o rizoma. Modo de plantar em leiras. E aqui espaçamento, 80 por 40, 80 entre linhas de cultivo e 40 entre plantas. Colheita, se dá entre 180 e 210 dias após o plantio. E aqui embaixo, uma tabelinha que traz aí também alguns exemplos, algumas informações das hortaliças não convencionais, cujos frutos são comestíveis, né? Então, cubil é uma cultura que eu trabalhei bastante, trabalhei com cubil e jurubeba. A forma de plantar é através de sementes, né? Todas elas são por covas, e aqui o espaçamento, 1 por 1 metro, porque o ciclo de desenvolvimento, por exemplo, do cubil é muito longo, então você precisa deixar um espaçamento maior. Tomate, que é da mesma família do cubil, Solanaceae, o espaçamento é de 1 metro entre linhas de cultivo e 50 centímetros entre plantas. Só que o tomate aí com 3 meses a gente já está podendo começar a colher. 3 a 4 meses mais ou menos já estamos colhendo. E aqui a gente vê que o cubil são mais de 210 dias, né? De 210 dias a mais para iniciar a colheita, né? Ou seja, mais do que 7 meses, né? E é isso aí, pessoal. Nós chegamos aí ao final dessa parte 3. Se vocês estiverem com tempo, já clica aí na parte 4 e vamos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Nos vemos já.